Minha esperança está em ti, pois tu se inclinas para mim, e o meu grito de aflição eu sei que tu já tens ouvido, e agora sobre a rocha estou. Um novo cântico me deu, e agora um hino de louvor vou eu vou sonhar teus sonhos, andar nos teus caminhos. Não vou ser abalado, pois eu sei, tu és meu abrigo. Eu sei que nunca falhas. Eu sei que nunca mudas. Se eu somente confiar, eu vou viver tuas promessas pra mim. E agora sobre a rocha estou. Um novo cântico me deu. Então um hino de louvor vou cantar. Eu vou sonhar teus sonhos, andar nos teus caminhos. Não vou ser abalado, pois eu sei, tu és meu abrigo. Eu sei que nunca falhas. Eu sei que nunca mudas. Se eu somente confiar, eu vou viver tuas promessas.
cremos que o Senhor tem promessas para nós, Pai. Nós cremos que o Senhor tem um novo tempo. Nós cremos no melhor que está por vir, Papai. E é por isso que nós declaramos que ontem, hoje e amanhã, Teu é o reino, Tua é a glória. Aleluia. Obrigada pela Tua visitação, pela Tua presença no nosso meio. Nós podemos sentir a presença viva do Teu Espírito em nós. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor vem, algo novo sempre acontece. Então renova as nossas vidas, Pai. Renova pela Tua palavra. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E que toda honra, e que toda glória, que toda exaltação seja dada somente a Ti, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, ao Deus que realiza sonhos, a Deus que cumpre promessas, Deus que não mente, mas que em toda promessa já tem um sim. Glória, glórias, glórias ao Senhor. Amém. Glória a Deus pela presença do Senhor e pela sua presença. Que bom que você veio. Se assentar, abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos. Que bom que você veio. Porque você veio, então Deus também veio. Amém? Porque Ele é um Deus que vem ao encontro do seu povo. Ele diz que habita no meio do seu povo. Ele diz que quando nós nos reunimos, Ele vem. E não somente Ele vem, mas Ele ordena a bênção. Ele derrama a unção, Ele derrama a graça. Então é crendo na presença desse Deus que nós aqui estamos celebrando, adorando. E vamos agora ouvir a sua palavra aos nossos corações. Atos capítulo 1 diz assim, a partir do verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes, ou seja, deu uma ordem, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, é Jesus falando, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Até aí. Queridos, Jesus, após a ressurreição, teve um novo encontro com os discípulos. Lucas, que escreve Atos, ele relata que Jesus comendo com eles, então relembra da promessa que foi feita lá em Joel capítulo 2, quando o profeta declarou, Deus dizendo que nos últimos dias, nos últimos tempos, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre homens, mulheres, servos e servas, jovens teriam visões, velhos sonhariam. Jesus está dizendo para eles assim, olha, peço, determino, fiquem mais um pouco em Jerusalém, até que... Eu já preguei sobre esse texto, e eu me lembro que o título da mensagem era Ficai até que. Creio que está gravado lá no nosso canal, né? Do YouTube, Ficai até que.
Mas hoje eu quero me ater a uma outra revelação que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Creio que é muito oportuno, nesses primeiros dias ainda do ano, nós falarmos um pouco sobre tempo. A pastora Josiane me fez prometer que eu ia falar sobre tempo com uma abordagem diferente daquela que você assistiu, porque eu creio que Deus ele renova, e essa é fresquinha para nós, apesar do tema ser algo que eu já falei aqui, é uma mensagem fresquinha do Espírito Santo para nós. Amém? Então Jesus está dizendo para eles, olha, esperem mais um pouco. Eu sei que para nós é difícil esperar, né? Jerusalém era o último lugar que eles queriam estar. Naquele momento era um lugar de morte, era um lugar de perseguição, era um lugar de dificuldades. Então, o que eles queriam? Era fugir dali. Jesus falou, não. Vocês vão ficar. Nós vivemos tempos difíceis, nós vivemos tempos de dificuldade, de muita tristeza. E quantas pessoas estão dizendo, eu quero fugir, eu quero sumir, eu quero me esconder, eu quero dar um fim nesse sofrimento. Mas Jesus está falando, fique mais um pouco, espere mais um pouco. Jesus diz assim, olha, o que eu tenho para vocês, o que Deus tem para vocês é algo muito maior. Então vale a pena esperar mesmo em meio à dificuldade. Vale a pena esperar mesmo no meio do sofrimento. Porque coisas melhores virão. E quando você vê a conversa se desenrolando, os discípulos então perguntam para Jesus, será este o tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? E Jesus diz, não compete vocês a saber o tempo. Não compete isso a vocês. O tempo, ele é de única exclusividade e autoridade de Deus. Esse texto é um texto bem profundo. E é interessante que nós somos meio que parecidos com esses discípulos. Nós não gostamos de esperar, nós não gostamos de sofrer, com certeza não, né? Ninguém quer, né? Que a gente quer fugir logo. Mas o que eu quero reforçar nesta noite é que eles, no versículo 6, quando eles fazem essa pergunta, eles tinham uma expectativa terrena, uma expectativa pequena. Se eu perguntasse para você quais são as suas expectativas para 2022, se você pudesse me falar o que você listou na esperança de alcançar e de realizar em 2022, eu apostaria que, assim como a minha, que estava antes dessa mensagem, cheia de expectativas terrenas. Nós somos como esses homens que esperavam que o Messias que estava por vir livrasse eles da tirania de Roma, livrasse eles do abuso, dos impostos, livrasse eles daquele momento de dificuldades que eles passavam naquele tempo. A expectativa deles era terrena. Irmãos, a maioria de nós tem uma expectativa terrena. As pessoas estão dizendo, será que em 2022 a economia vai melhorar? A política vai se resolver? Será que é esse ano que eu consigo a casa, eu troco de carro? As nossas expectativas são terrenas. As nossas perspectivas são terrenas. Se você tivesse essa conversa com Jesus, talvez você perguntasse, Jesus, então é hoje que o Senhor restaura o meu casamento? Então é hoje que o Senhor me tira dessa dívida? Então é hoje que o Senhor resolve aquele problema na justiça? Então é hoje, Jesus, que o Senhor me prospera? E Jesus diz, não compete a você saber o tempo nem a hora, mas foque naquilo que está por vir da parte de Deus. Esse era o ensinamento de Jesus. Foque na promessa, naquilo que está por chegar. O foco não é Roma, o foco não é economia, o foco não é política, o foco é o reino de Deus. O foco não é o que eu e você podemos alcançar materialmente falando, mas espiritualmente. O tema dessa mensagem é novos tempos, novas prioridades.
O que nós sabemos sobre o tempo? Eu gosto realmente de falar sobre o tempo. Você conhece o texto que está em Eclesiastes, capítulo 3. Todo mundo conhece, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Tempo de nascer, morrer, tempo de plantar e tempo de colher. Versículo 5 diz: tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Olha, exatamente o que está acontecendo na pandemia. A Bíblia, Salomão já falou, tem um tempo. Eu sei, já faz 2 anos, né? Que a gente não está podendo se abraçar. Mudou a maneira da gente se cumprimentar. Mas isso tem um tempo determinado. Vai passar, em nome de Jesus, vai passar. Nós precisamos ter um tempo de espera, mesmo no sofrimento. É isso que Jesus falou, espera. Não fuja, não corra, não tente resolver sozinho. Espera o que vem da parte de Deus. O tempo, ele é medido de acordo com os acontecimentos. Então, o que aconteceu? Nós acabamos de mudar o ano e a gente tem que tomar cuidado para não errar a hora da data, né? É 2022. Antigamente, né, a pastora que trabalhou em banco, o povo errava na hora de preencher cheque. Então, vai preencher um contrato, vai escrever lá na escola, cuidado, mudou 2022. Mas, gente, só mudou a data. Nós somos as mesmas pessoas, com as mesmas ansiedades, com as mesmas perspectivas. Mas o que eu venho em nome de Jesus falar para você, vamos mudar quem somos. Vamos mudar as nossas prioridades, vamos mudar o nosso tempo, de acordo com a ótica de Deus. Não adianta você mudar o calendário, mas se você não mudar quem você é, se você não mudar o seu foco, o seu ano vai continuar exatamente igual ao que foi os 2 últimos anos anteriores. O tempo, ele pode ser medido, mas nunca controlado. O tempo é determinante para construir a nossa história. Como que nós contamos a nossa história? Pelo tempo. Gente, esse mês eu vou fazer 29 anos de casado. Eu estou contando o tempo. Se contar entre namoro, noivado e casamento, já faz muito mais. Esse mês também é aniversário do Kim. Ele vai completar 20 anos. Eu estou contando o tempo. O tempo que eu gerei, o tempo que eu ensinei, o tempo que eu vi ele crescer na escola. O tempo conta quem nós somos, conta a nossa história. Por isso o tempo é importante. Mas o que está acontecendo é que nós estamos vivendo uma desincronização do tempo. Não estamos sincronizados com o tempo cronológico. E sabe como eu posso provar isso? Você tem a sensação que está sempre atrasado. Você está sempre acelerado. Nossa respiração está acelerada, nossa vida está acelerada. Você vai lá no WhatsApp e acelera o áudio, porque você não tem mais paciência para ouvir. Você briga com o computador, você aperta o botão, chama a comida, chama o Uber, mas você não quer esperar. Aí eu estava ouvindo alguém falar assim, nem o Uber não está dando mais, está demorando demais para chegar. Daqui a pouco as pessoas querem aquele carro que voa, né? Nós estamos desincronizados, acelerados. Isso nós chamamos de fenômeno da aceleração. Nós estamos desincronizados com o nosso tempo cronológico. Você não quer mais esperar o tempo das coisas. Ninguém mais quer plantar e esperar crescer para colher. Hoje eu assei aquele famoso frangão de final de ano, né? Aí meu sogro comendo, ele falou assim, nossa, esse aí é daqueles que eles injetam um monte de coisa para em 3 meses ficar desse tamanho. Por quê? Porque não tem mais tempo para esperar, o bicho tem que crescer logo. Nós estamos desincronizados. Mas Jesus está propondo um tempo de espera, um tempo de calma, um tempo de se aquietar para esperar a promessa se cumprir. Nós sabemos que a promessa se cumpriu. Atos diz, capítulo 2, quando se cumpriu, o texto diz assim, quando se cumpriu o tempo, o Espírito Santo veio. Quando se cumpriu o tempo, o Espírito Santo
veio no tempo determinado. A diferença é que o Espírito Santo já veio para nós. Nós não precisamos mais esperar a vinda do Espírito Santo, porque ele já é alguém que habita em nós. Eu imagino Jesus assim como aquela corrida de bastão, né? Normalmente é 4, 5 pessoas, não me lembro. E aí um corre e entrega o bastão para o outro, e o outro continua mais um pouco a corrida e entrega o bastão para o outro até acabar o percurso. Eu vejo Jesus falando para os discípulos e falando para nós, como que numa corrida de bastão, Jesus diz assim: eu vou, mas ele vem. Eu ensinei e ele vai vir lembrar tudo que eu ensinei. Eu estarei com o Pai, mas ele estará habitando em você. Quem está com bastão agora é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está nos movendo. Mas sabe o que Deus quer? Passar o bastão para nós. Deus quer passar o bastão para você. Porque o texto que Jesus está falando, no capítulo 1, ele diz: mas vocês vão receber o poder, e o poder de quem? Do Espírito Santo, para fazer o quê? Ser minha testemunha. A corrida não vai se completar se você não tomar o bastão do Espírito Santo e fazer o que Deus tem determinado para você fazer. Como igreja, urge o tempo de evangelizar, de pregar em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus diz: vocês vão receber um poder maior do que vocês possam imaginar. Esse poder vai vencer Roma. Esse poder vai vencer a escravidão e a tirania de Roma no reino natural, terreno e no reino espiritual. Esse poder vai livrar você, dentro de você, de qualquer escravidão. Esse poder vai resolver as suas questões políticas, econômicas, sociais, matrimoniais, financeiras, porque esse poder não é da terra, mas vem do céu. Será que nós não estamos com uma expectativa pequena demais? Querendo coisa pequena demais? Coisa que ladrão rouba, que traça corrói, que ferrugem corrói? Eu não sei você, mas eu quero para 2022 mais desse poder, que vem direto do trono de Deus. Para nós vivermos esse novo tempo que Deus tem para nós, nós precisamos entender que o Criador é dono do tempo. O Criador é Senhor do tempo. Jesus responde para eles: não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reserva pela sua exclusiva autoridade. Se você tem alguma coisa para questionar: puxa, eu esperei fazer isso em 2021, será que vou fazer em 2022? E o tempo está passando e eu não resolvi, o tempo está passando e eu não consegui. Vai falar com Deus. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim, porque eu estava lá com as minhas próprias questões. Será que esse ano vai? Será que esse ano vai acontecer? E Jesus falou para mim: fala com o Pai. É dele a exclusiva autoridade para determinar se é o tempo ou não é o tempo. Não adianta perguntar para a pastora, para o marido, para o filho, para o esposo: será que agora dá? Não adianta perguntar, né, para os políticos, para os vereadores: nós vamos ter eleições, será que agora eles resolvem? Vamos perguntar direto para quem tem autoridade exclusiva sobre o tempo das nossas vidas. Atos capítulo 17, 24 e 26 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração, e preste atenção, você pode ler depois, Atos 17, e todas as coisas. Ele não dá só a vida, ele não dá só o fôlego, ele dá todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra. Presta atenção agora. Determinando os tempos já dantes ordenados. Esse Deus que fez o céu e a terra e que nos dá todas as coisas, Ele mesmo já determinou os tempos. Ele já ordenou
no reino espiritual. Sabe por quê, queridos? Para Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro. A Bíblia diz que Ele amou antes da fundação do mundo. Como assim? Nem existia passado, Deus já estava amando. A Bíblia diz que Ele é eternamente o mesmo Deus que não muda. A gente conta o tempo dizendo, eu estou mais velha, eu estou mais gorda, né? Eu consegui isso, eu consegui aquilo, agora eu sou avó, sou avô, sou mãe, sou tia, mudei de emprego. Deus é o mesmo. Deus não muda uma vírgula, uma centelha da sua genética espiritual, da essência do seu ser. Para Ele não tem tempo cronológico. Tem o que nós chamamos de tempo kairós. Uma definição que eu gosto muito, que eu creio que já falei aqui sobre o kairós, que vem do grego, ele exprime que toda a ação de Deus no universo, que de acordo com os seus atributos morais e absolutos, trabalha os tempos e as estações para que todos os seus planos e conselhos tenham plena execução. Kairós é o mover de Deus na história das nossas vidas. Olha só que interessante, 1 Pedro 1, 19 e 20 diz, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Os tempos de Deus determinados a nosso respeito é por amor de nós. Quando Lucas registra o nascimento de Jesus, ele registra no tempo e na história, cronológico e kairós. Ele diz, naqueles dias, quando César Augusto decreta um censo, ele está situando Jesus na história cronológica. Mas aqui o texto diz, quando o tempo determinado antes da fundação do mundo, então Deus, por amor de nós, manifestou Cristo. Você entende isso? Mais do que a gente olhar para o relógio, é olhar para o tempo de Deus, o que está por vir, olhar para as promessas de Deus, olhar para os sinais de Deus para a nossa vida, buscar em Deus as prioridades certas. Jesus está dizendo para os discípulos, olha, vocês estão com as prioridades erradas, vocês estão esperando coisas terrenas, vocês estão com foco em coisas terrenas, mas eu tenho para vocês coisas espirituais. Então, se nós queremos viver esses novos tempos, nós precisamos, além de aliar o nosso tempo com Deus, sincronizar o nosso tempo em Deus, é também alinhar as nossas prioridades. O que é prioridade? É a condição de algo que necessita ocorrer de maneira preferencial, às vezes até emergencial. Normalmente, a prioridade está relacionada a algo importante que deve ocorrer em primeiro lugar em relação ao tempo ou à ordem das outras coisas. Sabe quando você vai listar lá tudo que você vai fazer em 2022? Prioridade, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Quando você for lá colocar todos os seus sonhos, todas as suas esperanças para 2022, prioridade, buscar mais de Deus. Prioridade, esperar a promessa de Deus. Prioridade, focar em Deus. Prioridade, buscar o poder do Espírito Santo. Prioridade, estar mais em intimidade com o Espírito Santo. Amém, queridos? Nós queremos um 2022 diferente. Eu quero. Como igreja nós queremos, estamos orando e profetizando isso. Como liderança dessa igreja nós queremos um 2022 diferente. Então toma o bastão. Toma a tua parte nessa corrida. Seja testemunha de Jesus. Seja alguém que fala do amor de Deus por onde você for. Seja alguém como aquela samaritana que encontrou Jesus à beira do poço, com muitas necessidades terrenas, com muitas necessidades emocionais, materiais, mas quando ela começa um diálogo com Jesus, o que ela quer saber mesmo é sobre as prioridades espirituais.
Ela pergunta para Jesus, como é que eu posso adorar a Deus? Aonde que eu adoro a Deus? Ela não pergunta onde ela pode mudar, ou como ela pode mudar a vida sentimental por ter sido, né, envolvida já com 5 homens. Ela não pergunta acerca de coisas terrenas, mas ela pergunta acerca de coisas espirituais. Porque a prioridade dela maior era sentir a presença de Deus e agradar a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ela queria encontrar um lugar onde ela entregasse o seu culto, a sua adoração de todo o seu coração. Olha que prioridade. Eu quero concluir dizendo que se nós queremos um novo tempo, nós precisamos receber poder do Espírito que vem como vento. Você pode até dizer assim, um novo tempo por causa do vento. Eu fui pesquisar. O Espírito Santo, Jesus anuncia, é um novo vento que vem. Eles queriam um novo tempo, é esse tempo que chegou e ele diz, não é um tempo novo que eu tenho um novo vento para vocês. O vento, basicamente, é o ar em movimento, não é? E aí eu fui ler lá nas ciências, né, que a gente aprende na escola. O planeta está cercado de ar, que é a atmosfera, e esse ar torna a vida possível e está sempre se movimentando. Quando essa movimentação do ar acontece, nós temos o vento. Olha que legal, né? E qual é o objetivo do vento? Segundo a ciência, trazer equilíbrio essencial para as temperaturas não ficarem tão extremas no planeta. A movimentação dos ventos transporta a umidade para diferentes áreas do planeta, produzindo chuva. Em outras palavras, o vento, além de trazer vida, regula a nossa temperatura. Olha que interessante. Bom, o que isso tem a ver com a nossa mensagem? Não foi à toa que Jesus comparou o Espírito Santo ao vento. O vento que sopra dos 4 cantos, ele vai trazer vida. Ele vai trazer movimentação. Ele vai equilibrar a temperatura. Quando você vai lá em Apocalipse, a Bíblia diz que Deus não suporta mornidão. Não dá, gente, para ser um crente cheio do Espírito Santo e ser morno, ser frio. A gente precisa também nem ser muito quente, que você sai aí achando que vai botar fogo em tudo, né? A gente precisa de um equilíbrio. Jesus está dizendo, quando o Espírito Santo vier, e quando Lucas registra no capítulo 2, diz, quando ele veio como um vento impetuoso, como um som de um vento, então todos foram inundados pelo poder de Deus. O que Deus tem para nós não é apenas um novo tempo, mas um novo mover do vento. Para 2022 eu espero um novo mover do vento na minha vida. Nós não estamos esperando que ele venha, porque ele já foi enviado, mas nós queremos um novo movimento do vento. Não tem feito muito calor, né? E aí quando vem esse ventinho, né, gostoso? Parece que refresca a alma, a gente se sente diferente, né? A gente se sente melhor. Vamos buscar para 2022 um novo mover do vento. Vento que vem dos 4 cantos, sopra sobre nós. Move no meio da igreja, move no meio da minha casa, move na minha família, move nas minhas finanças, muda a minha perspectiva, muda a minha prioridade, muda quem eu sou. Em nome de Jesus. Então eu quero convidar você a ficar de pé. Fica de pé. E se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Ouça a voz do Espírito falando ao seu coração. Fique, espera. Jerusalém para nós é o lugar onde Deus habita. Jerusalém para nós é o lugar da adoração.
Jerusalém para nós é o lugar dessa espera, do cumprimento da promessa. Fica nesse lugar. Fica em perseverança, fica em oração, fica em jejum, fica atento ao mover do Espírito. Tira os seus olhos das coisas terrenas, olha para aquilo que Deus está determinando a nosso respeito para esse ano. Fecha os seus olhos, deixa o mover do Espírito tocar você nessa hora. Oh, papai, quando o Espírito Santo veio como um som de um vento impetuoso. E eles ficaram tão cheios que olharam e acharam que eles estavam embriagados. Ah, papai, nós queremos ser embriagados pela presença do teu vento. Vento que traz vida, vento que traz movimentação, vento que nos desperta para as coisas espirituais, vento que nos leva a buscar mais do teu reino, vento que nos enche de poder para vencer as nossas próprias limitações, vento que nos ajuda a pregar com ousadia e a sermos testemunhas do Senhor. Nós queremos em 2022 esse mover do vento que nos leva como igreja a correr a corrida que nos está proposta, a tomar o bastão que nos é entregue e correr a corrida que nos está proposta. Nós queremos esse novo mover do teu Espírito para viver um novo tempo determinado pelo Senhor. Um novo tempo determinado por Deus, porque nós somos a prioridade de Deus. Nós somos a prioridade do Senhor. Ele move os céus e a terra e o tempo na história desde antes da fundação do mundo, por amor a nós, porque nós somos a sua prioridade. Ah, papai, transforma-nos. Eu não quero mais ter expectativas pequenas e somente terrenas, mas eu quero ter expectativas espirituais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero andar mais em intimidade contigo. Eu quero mais das experiências, eu quero mais dos teus dons, eu quero mais da tua capacitação. Quero mais da tua alegria, mais da tua força. Eu quero que o Senhor seja o meu tudo, Senhor. Eu quero verdadeiramente buscar o teu reino em primeiro lugar. Faz isso com meu irmão, faz isso com a minha irmã, Senhor. Faz isso com a tua igreja. Novos tempos, novas prioridades, por causa de um novo vento que vem. Por causa de um novo vento que sopra, movimentando, fazendo o teu povo servir com alegria, fazendo o teu povo realizar a tua obra, alcançando vidas para o Senhor, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de sermos despertados, renovados, inspirados pelo Senhor para um novo tempo que o Senhor já determinou e que é de autoridade sua somente, Pai. Sejamos pacientes, perseverantes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, uma palavra que motiva, que incentiva, que desafia, uma palavra que vem para completar aquilo que nós já estamos esperando, planejando como igreja, como IPI do Castelo Branco. Nós queremos mais de Deus. Para esse ano, queremos mais de Deus. Amém? Queridos, nós já estamos encerrando este culto. Recebei a bênção.
Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, por onde você for, e também sobre toda a igreja de Cristo, espalhada por toda a terra. Se você recebe, você diz amém. Seja abençoado, uma semana abençoada para você. Não se esqueça que este culto termina aqui, mas a nossa vida é uma vida cultica. Onde você vai, você leva o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, aleluia.